Você sabia que a semente de melancia é comestível e é um verdadeiro tesouro nutricional? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te contar vários benefícios incríveis que a semente de melancia tem para a sua saúde. Mas a gente também vai conversar sobre os sensacionalismos, as fake news que rolam por aí sobre a semente de melancia. Porque você encontra hoje em dia na internet tanta informação sobre a semente de melancia, que ela é muito valiosa, que ela tem muitos nutrientes, que ela também serve como remédio. Será? Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre ela. Eu sou Camila Vitorino, eu sou bióloga doutora, fitoterapeuta e aromaterapeuta. E aqui nesse canal você aprende sobre o poder das plantas medicinais e dos alimentos medicinais. Se você gosta de aprender mais sobre alimentação saudável, tenho certeza que você vai gostar desse canal. Se inscreve, confira também os meus livros e cursos aqui no meu site. E bora aprender sobre a semente de melancia. Tenho certeza que você nunca mais vai jogar fora depois desse vídeo. Vamos lá! Já vou começar falando do primeiro benefício incrível da semente de melancia, que é o fato dela ser uma ótima fonte de proteínas para você. Por essa você não esperava e você está jogando fora esse tesouro valioso. Existem várias fontes vegetais riquíssimas em proteína, como por exemplo as leguminosas, mas a gente esquece que tem algumas que a gente acaba jogando fora, como a semente de melancia. E você vai me perguntar, ué, mas como é que eu uso? Bem, existem várias receitas com a semente de melancia e, aliás, em várias partes do mundo se come a semente de melancia. É só que aqui a gente esqueceu desse conhecimento e a gente acaba jogando fora, tá? Se você quer aprender receitas com a semente de melancia, eu vou ensinar lá no meu canal o Pensando ao Contrário, tá? Que lá eu foco mais nas minhas experiências culinárias e nas minhas experiências de vida mais natural e conectada com a natureza. Aqui eu falo mais da parte científica relacionada aos alimentos e também às plantas medicinais. E aqui eu quero te convencer a parar de jogar fora, tá? E se você não tem tempo de fazer as receitas, de repente você foi lá no meu canal, você viu, você falou, eu não tenho tempo. Você pode comprar a farinha de semente de melancia, que já vende pronta. E aí o que você faz? Você pode pegar uma colher de sopa, que seja, você pode enriquecer massas de panqueca, massas de pães, massas de bolos. E aí você vai ter ali, por exemplo, um bolo com mais proteína. Isso é muito legal, por exemplo, para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que está precisando, né, aumentar, por exemplo, a ingestão de proteínas. É simplesmente incrível. Então para de jogar fora. Só que a semente de melancia tem outros benefícios que eu vou contar para você agora. A semente de melancia, ela também é super rica em magnésio. E por que isso é tão importante para a gente? Porque o magnésio ajuda a fortalecer a nossa saúde óssea. Quando a gente começa a se preocupar com a saúde óssea, principalmente quando a gente entra na terceira idade, a gente logo pensa no cálcio. Só que, gente, isso é meio discurso de mídia, né, que é um discurso um pouco raso, porque para fortalecer a saúde óssea a gente precisa de muito mais do que cálcio. A gente precisa de magnésio, de fósforo, de vitamina D, fazer atividade física. Então, assim, não é tão simples, né? E a semente de melancia, ela tem muito magnésio. O leite de vaca, ele é bem pobre em magnésio. Ele tem até que cálcio, mas ele também tem gordura saturada, que pode ali causar problemas com a sua saúde cardiovascular. Tem também colesterol. Então, assim, gente, existem várias fontes vegetais ricas em cálcio e também existem várias fontes vegetais ricas em magnésio, como a semente de melancia. E é incrível, né, gente? Porque você começa a ver que algo que você joga no lixo é um tesouro, rico em proteína, rico em magnésio. No que mais que ela é boa? Vou te contar agora. Olha que outros benefícios incríveis. A semente de melancia, ela é rica em ferro e em zinco. Tá, ela não tem tanto ferro assim e tanto zinco quanto ela tem magnésio e proteína. Mas ela também é uma ótima fonte de ferro e de zinco. O zinco ele é muito importante para manter a saúde do seu sistema imunológico em dia. E o ferro ele é importante para prevenir, por exemplo, anemias, né? A gente sabe como que o ferro é importante. Olha só que incrível. Mas não tem só isso não. Eu queria falar para você também que a semente de melancia é uma ótima fonte de fibras e pode beneficiar a sua saúde intestinal. Na verdade, eu falei da farinha de semente de melancia, né? Essa farinha, ela pode ali aumentar o teor proteico das suas receitas, mas também aumentar o teor de fibras. Muitas pessoas, quando elas vão fazer receitas em casa, elas usam ingredientes que não têm muita fibra, que são ingredientes refinados. Por exemplo, elas vão fazer uma panqueca e elas decidem usar farinha de trigo refinada. E aí no final elas vão ter uma receita que elas acham que é mais saudável porque elas fizeram em casa, mas tem um monte de açúcar, tem ali tem uma farinha refinada. Então no final não vai ser tão saudável assim. Lá no meu canal eu ensino a fazer receitas mais saudáveis. Mas de qualquer jeito, eu gostaria de contar para você que mesmo se você fizer uma receita assim rica em ingredientes refinados, você pode colocar farinha de semente de melancia que vai ali deixar realmente um pouco mais saudável a sua receita, porque ela é também uma ótima fonte de fibras, tá?
mas eu acho que é melhor você fazer uma receita super saudável, rica em fibras, e aí complementar ainda mais com a farinha de semente de melancia, aí vai ficar melhor ainda, tá? Então, você viu aqui que a semente de melancia, ela é, de fato, um tesouro nutricional. Só que existem algumas coisas que a semente de melancia, ela não é. Agora eu vou te contar um pouco sobre os mitos que envolvem a semente de melancia, pelo menos para você saber que sim, isso aqui é um tesouro nutricional, mas também tem a parte sensacionalista que a gente tem que ficar esperto. Por um lado, a semente de melancia é um tesouro. Por outro, é puro sensacionalismo essa história de que semente de melancia pode ser um remédio. Você já ouviu falar que semente de melancia, ela é vermífuga? Ela poderia acabar com verminoses? Bem, isso é totalmente mito. Na verdade, a semente de melancia, ela não foi muito estudada como fitoterápico, tá? Então, assim, ela como um alimento que seria usado como uma planta medicinal, como remédio, isso na realidade, gente, não tem informação científica de qualidade. Eu nem sei como que essa história surgiu na internet. Possivelmente alguém confundiu a semente de mamão com a semente de melancia, achou que era a mesma coisa. Então não, gente, não existem evidências de que a semente de melancia ela seja um vermífugo. Outra história que rola também muito na internet é que a semente de melancia, ou até a água de semente de melancia, ela abaixa a glicemia, ela ajuda a controlar o açúcar no sangue de pessoas que têm diabetes. Isso é totalmente mito, tá, gente? Eu realmente não sei de onde surge, né? Eu acho que é um pouco telefone sem fio, alguém falando uma coisa vai aumentando, tá? Não existem estudos sobre diabetes e farinha de semente de melancia e muito menos sobre água de semente de melancia. Então, assim, isso é totalmente mito, tem muito sensacionalismo na internet, tá? Queria que você me contasse que mitos, que outros mitos você encontrou, que outras informações, né, que você encontrou por aí sobre a semente de melancia, servindo como remédio, tá? É importante que a gente esclareça essas questões, tá? Porque sim, é um tesouro nutricional, a gente tem que parar de jogar fora, a gente tem que aprender a fazer receitas. Com esses recursos que a gente joga no lixo, a gente acaba até prejudicando o meio ambiente com desperdício de alimentos, porque é um alimento. Só que ao mesmo tempo a gente não pode inventar histórias da carrochinha a respeito da semente de melancia. Porque sim, é importante a gente sempre testar pela ciência, com estudos científicos. Aí a gente vai ter certeza, porque foi testado, né? Pelo menos a gente vai ter ali uma garantia de que aquilo realmente funciona, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre vou pedir aqui a sua curtida e para você compartilhar com os amigos se você achou que essa informação é valiosa, tá? Porque isso ajuda muito o meu canal. Claro, sempre faz uma visita lá no meu site, porque lá tem os meus livros. Eu tenho um livro de chás medicinais, tudo baseado em ciências para vocês. Tem receitinhas lá também, tá? Eu tenho vários livros de receitas, tenho cursos. E se você quiser fazer uma consulta comigo, tá lá também como que você faz uma consulta, tá bom? Tchau!